Meu avô costumava dizer: o verdadeiro sucesso não precisa de holofotes, precisa de paciência. Eu não entendia completamente o que ele queria dizer até a noite em que fui chamada de garçonete pobre em um gala de luxo, bem antes de o salão ficar em silêncio e o chefe da minha irmã perceber quem eu realmente era. Meu nome é Rosália, e durante a maior parte da minha vida, deixei que os outros me definissem pelo que viam. Um avental, uma padaria, uma vida que parecia pequena por fora. Minha irmã, Clarice, garantia isso. Para ela, eu sempre fui a irmã menos impressionante, alguém que nunca se encaixou na imagem polida que ela projetava. Mantive meu mundo quieto e meu sucesso ainda mais quieto. Mas naquela noite, algo mudou. Eu não levantei a voz. Eu não busquei vingança. Eu apenas deixei a verdade entrar na sala. E quando entrou, tudo o que eles acreditavam sobre mim se despedaçou. Se você já foi subestimado, descartado ou empurrado para as sombras por sua própria família, então fique comigo, porque esta não é apenas uma história sobre poder, é sobre dignidade e o que acontece quando a mulher que eles dispensaram acaba sendo dona da própria empresa em que construíram seu orgulho. Eu cresci em cima de uma padaria que cheirava a canela e sobrevivência. Minha mãe cuidava do lugar, uma loja de esquina modesta em uma área operária de São Paulo, onde os vizinhos conheciam os filhos uns dos outros e os cheques de aluguel às vezes dependiam da graça. Minhas primeiras lembranças não são de desenhos animados ou parquinhos, são de contar moedas, dobrar caixas de bolo rosas e acordar antes do amanhecer para vencer a primeira onda de clientes regulares da manhã. Eu não odiava isso. Na verdade, aprendi mais atrás daquele balcão de pastelaria de vidro do que a maioria das crianças aprendeu nas salas de aula. Aprendi ritmo, garra e como olhar as pessoas nos olhos, especialmente quando elas tentavam não olhar para você. Aos 15 anos, eu estava gerenciando o estoque. Aos 17, eu estava lendo livros de negócios entre a cobertura de cupcakes. Minha verdadeira educação veio depois do expediente, quando eu me trancava no escritório dos fundos com o laptop velho da minha mãe, estudando modelos de cadeia de suprimentos e aprendendo como funcionavam os microcréditos. Não parecia ambicioso naquela época. Parecia necessário. Nossas margens eram pequenas, o trabalho era interminável, e eu queria mais do que sobrevivência. Eu queria algo escalável. Clarice, por outro lado, sempre odiou o cheiro de flor. Ela usava luvas para ajudar na cozinha. E mesmo assim, apenas quando havia câmeras por perto, onde eu via possibilidade na correria da nossa família, ela via constrangimento. Ela escapou no momento em que pôde, matriculando-se em uma escola de negócios de primeira linha e desaparecendo em um mundo de ternos impecáveis e brunches na cobertura. E para ser justo, ela subiu rápido. Clarice sempre foi polida, sempre elegante, sempre a história de sucesso favorita de alguém em jantares, a filha que conseguiu. Enquanto isso, eu fiquei para trás, não porque me faltava ambição, mas porque estava construindo algo meu. Aos 23 anos, lancei a Núvia Capital, uma startup de fintech focada em preencher lacunas de empréstimos para imigrantes e donos de pequenas empresas, pessoas como minha mãe. Eu não peguei financiamento dos capitalistas de risco usuais. Eu fiz bootstrapping, reinvesti lucros e parcelei silenciosamente com cooperativas de crédito e organizações comunitárias. Nunca foi chamativo, nunca foi barulhento, mas funcionou. Aos 28 anos, tínhamos ido para o país todo, mas eu ainda ajudava na padaria alguns fins de semana, não pelo dinheiro, mas pelo aterramento. Isso me lembrava quem eu era. Clarice não via dessa forma. Para ela, eu estava desperdiçando potencial. Ela uma vez me disse sem rodeios: "Você é brilhante, Rô, mas você nunca será levada a sério se continuar cheirando a creme de manteiga e planilhas." Eu sorri, não disse nada. O que ela não sabia era que um de nossos maiores clientes de licenciamento acabara de assinar um acordo multimilionário. Um cliente para quem ela trabalhava. Era mais fácil assim, sendo subestimada. As pessoas revelavam seus verdadeiros eus quando pensavam que você estava abaixo delas. E eu estava contente em deixar Clarice jogar seu jogo. Pelo menos eu estava, até que ela decidiu me arrastar para ele.
Clarice não tinha ideia de que a startup com que eu mexia de lado havia se transformado em um império silencioso. Eu nunca postei sobre a Nuvia Capital nas redes sociais. Sem festas de lançamento, sem comunicados de imprensa chamativos, apenas marcos empilhados como tijolos, contratos privados, acordos de licenciamento, análises escaláveis e fluxos de receita sólidos. Nosso software ajudava pequenas empresas a funcionar de forma mais inteligente e acessar crédito mais rápido. Aos olhos de bancos e empresas de dados, éramos essenciais. Aos olhos da minha família, eu ainda era apenas a Rosália da padaria. Isso costumava me incomodar. Agora me divertia. Lembro-me de um jantar de domingo em que Clarice tilintou sua taça de vinho e, com um suspiro que poderia cortar granito, me perguntou como estava indo meu pequeno aplicativo de cupcake. Ela disse alto o suficiente para a mesa ouvir, mas com aquele tom falsamente educado que fazia parecer que ela estava sendo solidária. Eu disse a ela que estava indo bem. O que eu não disse a ela era que a empresa dela, Valene Cross, estava usando nossa análise de back-end há quase 8 meses. Minha equipe os havia integrado sob um contrato de marca branca. Ela não fazia ideia. Não me entenda mal, ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. A SAR é um comércio nobre, e as coisas de tecnologia que você faz é fofo, mas não é escala real, Ro, não é liderança. Eu olhei para ela, imaginando se ela ainda diria isso, se soubesse que eu detinha ações com direito a voto que poderiam bloquear sua próxima proposta de campanha. Eu duvidava. Ainda assim, eu a deixei ter seu momento. Ela precisava mais do que eu. Veja, o orgulho de Clarice era feito de vidro, perfeitamente polido, mas a um passo da ruína. E cada vez que ela me rebaixava na frente de nossos pais, eu podia ver seu desespero. Ela precisava acreditar que havia se elevado acima de mim, que eu ainda era a garota atrás do balcão de pastelaria, grata pelas migalhas. Mas eu havia parado de interpretar esse papel há muito tempo. A verdade é que eu nunca quis o mundo de Clarice. Eu não precisava de cartões de visita gravados em ouro ou ser chamada de diretora sênior em coquetéis. Eu queria impacto, eu queria autonomia. E eu tinha os dois. Eu passava meus dias de semana finalizando uma fusão que mudaria o futuro do financiamento comunitário e meus fins de semana com os cotovelos afundados em recibos de padaria, ajudando minha mãe na transição para pedidos digitais. Eu usava calças de yoga em reuniões de diretoria e sapatilhas em briefings financeiros, e eu não respondia a ninguém. Essa é a questão de construir silenciosamente. As pessoas presumem que você está parado até que você se mova, e quando elas percebem, é tarde demais para alcançar. Na semana anterior a tudo mudar, recebi uma ligação de nosso conselho jurídico. A etapa final das negociações estava próxima. Se tudo corresse bem, a Nuvia Capital adquiriria uma participação majoritária na Valene Cross. Sim, a prestigiada empresa de Clarice. A ironia era quase poética. Eu poderia ter dito a ela, eu poderia ter enviado a ela um NDA embrulhado para presente apenas para ver seu queixo cair, mas eu não o fiz. Eu esperei, porque às vezes o silêncio é mais afiado do que o confronto, e porque eu sabia o que estava por vir, o convite que colocaria tudo em movimento. Ro, Clarice disse uma noite enquanto tirávamos os pratos na casa de nossos pais, tenho um favor para pedir. Estou organizando um gala formal no próximo mês. É para minha promoção. Grande negócio. Muitos parceiros. Você ajudaria a coordenar a comida? Eu sei que você é boa com coisas de eventos. Ela não quis dizer isso como um elogio. Antes que eu pudesse responder, mamãe bateu palmas. Isso é perfeito. Rosália é incrível com logística. Será impecável. Clarice me lançou um olhar que dizia, fique no seu lugar. E eu dei a ela um que dizia, com prazer. Claro, eu disse, ficarei feliz em ajudar. Eu saí daquele jantar carregando duas coisas, uma travessa e o peso do desprezo da minha irmã. Clarice não tinha ideia de que ela acabara de me dar o palco. Ela pensou que estava me colocando no meu lugar, me designando para o fundo como sempre, perto das bandejas e toalhas de mesa, não dos pódios ou do poder. Mas eu não tinha intenção de corrigi-la. Ainda não. Naquela noite, enquanto eu lavava a louça na pia da minha mãe, meu telefone tocou com um nome que me fez pausar. James Vance.
CEO da Valen e Cross, chefe de Clarice. Rosália, dizia o e-mail. Fui informado de que você é a fundadora da Núvia Capital. Gostaria de me encontrar. Estarei participando de nossa celebração interna no próximo mês. Se você estiver lá, talvez possamos nos conectar pessoalmente. Levei 1 minuto para processar a deliciosa simetria. Clarice, sem saber, me convidou para servir no mesmo evento onde seu chefe esperava conhecer a mulher que estava prestes a assumir sua empresa. Eu olhei para a tela brilhante, depois para meu reflexo na porta do micro-ondas. Meu cabelo estava amarrado, meu moletom manchado de flor. E lá estava eu sendo tratada não como irmã de alguém, mas como alguém de importância. Eu não respondi ao e-mail imediatamente. Eu não precisava. Em vez disso, servi-me um copo de água, inclinei-me contra o balcão e deixei a quietude se instalar, o tipo de quietude que vem bem antes da cortina se levantar. Nas semanas seguintes, Clarice me bombardeou com textos passivo-agressivos sobre fornecedores de catering, opções de menu e horários de entrega. Certifique-se de que os aperitivos são sofisticados, ela escreveu. A última coisa que preciso é de algo que pareça caseiro demais. Caseiro demais como nossa infância, como eu. Eu mantive minhas respostas curtas, profissionais. Anotado, confirmado, tudo certo. Enquanto isso, trabalhei com meu CFO e equipe jurídica para finalizar a aquisição. Silenciosamente, completamente, com precisão e com cada documento assinado, cada cláusula garantida, a visão se aguçou. Isso não seria apenas uma fusão, seria um acerto de contas. 2 noites antes do evento, Ryan, meu parceiro de longa data, notou a tensão em meus ombros enquanto eu estendia meu vestido preto. Tem certeza de que quer fazer isso? Ele perguntou, observando-me da porta. Você não precisa seguir o jogo só para provar algo. Eu não estou provando nada, eu disse, alisando o tecido entre meus dedos. Eu só estou aparecendo. Ryan suspirou. Ela não merece esse nível de graça, Ro. Não, eu disse baixinho. Mas eu mereço. Eu mereço entrar naquela sala sem vergonha, sem precisar explicar ou justificar nada. Eu não estou fazendo isso para humilhar ela. Eu olhei para ele então. Eu estou fazendo isso para que ela nunca mais confunda silêncio com fraqueza. Ele não teve uma resposta. Na noite anterior ao gala, enviei uma mensagem final para Clarice. Todos os fornecedores confirmados. Horário no lugar. Estarei no local às 16. Ela respondeu com um emoji de joinha. Eu sorri. A última peça havia se encaixado no lugar. Tudo o que eu tinha que fazer agora era servir. A propriedade Whitmore cintilava sob as luzes, como um sonho que Clarice havia coreografado. Taças de cristal, um quarteto de cordas, esculturas de gelo que derreteriam antes da sobremesa, e eu, exatamente onde ela me queria, na cozinha. Clarice me encarregou de supervisionar a equipe de catering. Sua voz, aguda e doce, me lembrou de ficar nos bastidores. Eu concordei. Claro. Enquanto eu caminhava pela festa com uma bandeja na mão, ouvi meu nome flutuar de seus lábios como um perfume feito para manchar. Essa é minha irmã, Rosália. Ela disse a um grupo de executivos. Ela está ajudando. Sempre amei coisas de hospitalidade. Pobrezinha. Risadinhas suaves seguiram. Minha mãe acrescentou sua linha usual. Nós tentamos incluir. Ela, claro. Ela escolheu seu caminho. Ninguém notou o texto que recebi naquele momento. Acordo fechado. 51% efetivo imediatamente. James Vance chegou logo depois. Clarice correu toda a graça e charme. Senhor Vance, estamos honrados. Ele concordou. Examinou a sala. Então me viu, sua testa franzida. Ah, não se preocupe com ela, Clarice disse. Essa é minha irmã, apenas ajudando a equipe. Espere, James disse, dando um passo à frente. Essa é Rosália. Eu entreguei minha bandeja e sorri. Olá, James. Estou feliz que você tenha vindo. Ele riu, os olhos se arregalando. Servindo bebidas em sua própria festa? Suponho que seja assim que você mantém as pessoas humildes. Clarice piscou. Do que você está falando? A senhorita Rosália é a CEO da Núvia Capital, James disse suavemente. E a partir de 15 minutos atrás, ela detém uma participação majoritária na Valene e Cross. A sala congelou. O copo de Clarice escorregou e se estilhaçou. Deve haver um engano. Ela sussurrou. Ela assa.
James riu. E dirige a empresa que agora é dona do seu departamento. Nossa mãe ficou pálida. Eu me virei para Clarice. A voz calma, mas clara. Você zombou de mim por anos. Me dispensou como se eu não pertencesse. Você nunca perguntou o que eu estava construindo. Você apenas presumiu que não importava. Ryan deu um passo à frente, atordoado. Por que você não me contou? Eu olhei para ele. Porque eu precisava saber se você me respeitaria sem o título. Acontece que você não respeitou. James pigarreou. Devemos oficializar. Eu concordei com prazer. Eu me virei para Clarice. Acredito que você tinha um discurso preparado. Ainda quer fazê-lo? Ela fugiu da sala. Eu peguei uma taça de champanhe, bati nela suavemente e disse: se me permitem ter sua atenção. Após o anúncio, a sala não apenas ficou em silêncio, mas desabou para dentro. Sussurros subiram como estática. Eu podia sentir os olhos em mim, não mais com pena, mas com inquietação. Ninguém sabia para onde olhar. Clarice havia desaparecido pelo corredor, seus saltos estalando como trovões contra o mármore. Nossa mãe correu atrás dela, atordoada demais para dizer uma palavra. Meu pai ficou perto do bar, congelado, bebida na mão. James Vance me deu um aperto de mão firme e se inclinou. Essa, ele disse com um sorriso fraco, foi a tomada hostil mais elegante que já testemunhei. Eu dei uma risadinha suave, não hostil, apenas atrasada. Ele assentiu, e poética. Enquanto os convidados murmuravam e retomavam estranhamente a beber seus drinks, Ryan se aproximou. Seu rosto estava pálido, seus movimentos hesitantes. Rosália, você realmente construiu tudo isso? Eu construí, eu disse simplesmente. Por que você não me contou? Eu estudei seu rosto, procurando qualquer vestígio do homem que eu pensava conhecer. Eu queria, mas cada vez que você ficava em silêncio enquanto sua família me menosprezava, eu percebia algo. Se você não me defendeu como padeira, você nunca me mereceu como CEO. Sua garganta se apertou. Mas eu te amo. Então você deveria ter me respeitado. Ele estendeu a mão para a minha. Eu dei um passo para trás. Amor sem respeito é teatro. E eu terminei de atuar. Eu me virei assim que Clarice reentrou na sala, sua maquiagem refeita, mas seus olhos selvagens. Você me humilhou. Ela disparou em um tom silencioso, na frente de meus clientes, meus mentores, minha equipe. Não, eu disse calmamente. Você se humilhou. Eu apenas parei de encobrir você. Ela cruzou os braços. Tudo bem, eu vou me demitir. Eu me recuso a trabalhar sob você. Essa é sua escolha. Mas antes de você ir, saiba disso. Todas as grandes empresas de Miami já sabem o que aconteceu esta noite. A maneira como você falou sobre mim, sobre pessoas como eu, isso não vai desaparecer. Clarice hesitou. A bravata começou a desmoronar. O que você quer de mim? Eu quero que você aprenda. Ela parecia confusa. A partir de segunda-feira, continuei. Você estará trabalhando com nossa divisão de impacto comunitário. Estamos lançando um programa para apoiar restaurantes locais e empresas pertencentes a minorias. Você estará ajudando-os a reestruturar as finanças. E a quem? Ela perguntou amargamente. Eu estarei me reportando. Eu sorri. Nossa líder de projeto, minha mãe. Ela ainda administra a padaria por escolha, não porque falhou em outra coisa. A boca de Clarice se abriu, mas antes que ela pudesse responder, nossa mãe deu um passo à frente. Rosália, talvez pudéssemos conversar sobre isso em particular, ela disse, sua voz instável. Nós somos família. Eu me virei lentamente. Família? Por anos. Você me cortou de fotos, me fez sentar com a ajuda e sussurrou como se eu nem estivesse lá. Em que momento eu deixei de ser família? Os olhos de minha mãe se encheram de lágrimas. Nós não sabíamos que você tinha dinheiro. Esse é o problema, eu disse baixinho. Vocês pensavam que meu valor vinha do dinheiro. E então, pela primeira vez na minha vida, meu pai falou. Ela está certa, ele disse. A sala inteira se virou. Rosália tem todos os motivos para se afastar de nós. Eu sentei e deixei isso acontecer. Nós perdemos de vista o que importava. Foi o máximo que eu já o ouvi dizer em uma respiração. Ele deu um passo em minha direção. Nós falhamos com você. Eu concordei, não por triunfo, mas por clareza. Eu sei. Então eu me virei para Clarice. Esteja na padaria na segunda-feira de manhã. Mamãe não tolera atrasos.
Quando os convidados foram saindo, a propriedade Whitmore parecia menos um triunfo e mais um museu após o fechamento. Bonita, mas oca. Eu não esperei pela despedida de ninguém. Eu simplesmente saí. Lá fora, o ar noturno estava denso com um cheiro de sal e cítricos. Meu telefone tocou quando eu entrei no meu carro. Pai, venha até a padaria. Sua mãe guardou um prato para você. Eu não hesitei. A caminho. 20 minutos depois, eu entrei pela porta dos fundos da nossa padaria da família. As luzes estavam baixas, mas o cheiro de canela e massa ainda pairava como uma promessa. Minha mãe estava no balcão, ainda em seus saltos do gala, um avental desbotado amarrado à sua cintura. Você está adiantada, ela disse gentilmente. Velhos hábitos. Eu peguei um pano e limpei o balcão da frente como tinha feito centenas de vezes antes. Meu pai veio dos fundos com empanadas. Nós sentamos, comemos e, pela primeira vez em muito tempo, ficou quieto. Não o tipo de silêncio que esconde a dor, mas o tipo que cura. Você ainda volta aqui? Minha mãe perguntou surpresa. Sempre, eu respondi. Isso me lembra quem eu sou. Ela me estudou. Eu te julguei mal. Não, eu disse suavemente. Você apenas acreditou no que era mais fácil de ver. Ela assentiu, os olhos pesados. Você não está com raiva. Eu estava, eu admiti. Mas a raiva é exaustiva. Eu prefiro construir. Nós conversamos sobre Clarice, sobre a padaria, sobre o que aconteceria na segunda-feira, quando ela se apresentasse para seu novo emprego sob a supervisão de nossa mãe. Ela vai aprender, mamãe disse. Ou não, eu respondi. Mas de qualquer forma, ela vai encarar a si mesma. Antes de eu sair, eu fiquei atrás do balcão mais uma vez, traçando o velho caixa registradora com meus dedos. As pessoas me chamaram de fraca, por ser quieta, invisível por ser gentil. Mas o silêncio não é fraqueza. É saber quando falar para que ninguém esqueça o que você disse. Eu nunca quis vingança, apenas clareza. E esta noite eu consegui. Se você já foi subestimado ou deixado de lado, continue construindo. Continue aparecendo. Deixe-os falar. Deixe-os duvidar. Porque um dia, quando o barulho diminuir, tudo o que restará de pé será a verdade. E você? Sabe, no final das contas, o que realmente importa é o respeito que construímos, não os títulos que conquistamos. Então, da próxima vez que alguém te subestimar, lembre-se da história da Rosália e siga em frente, construindo seu próprio império silencioso.